A primeira temporada de Hazbin Hotel foi um sucesso mundial e apesar da estreia recente, a criadora já soltou spoilers do que vai acontecer na próxima. Então que tal a gente comentar algumas previsões baseadas no que ela disse e no que a comunidade acha? Fala, gente bonita, eu sou a Mia e já começamos com algo que não é surpresa, mas deve acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde na série. Um pouco antes da primeira temporada de Hazbin Hotel estrear no Prime Video, eles fizeram uma live de contagem regressiva no canal do YouTube, onde revelaram algumas curiosidades sobre o desenho, e uma delas confirmou que a série Helluva Boss continua sendo 100% canônica. Pra quem não conhece, Helluva é uma série derivada de Hazbin, que se passa no mesmo universo, e eu tinha minhas dúvidas se as duas animações continuariam conectadas. Afinal, o Prime Video só comprou os direitos de Hazbin, enquanto Helluva continua sendo uma produção indie exibida no YouTube. Mas daí você me pergunta, o que isso significa pra gente? Bem, se você só assistiu Hazbin Hotel, talvez não saiba, mas a dimensão infernal é bem maior do que aparenta. Ela se divide em 7 anéis equivalentes a cada um dos 7 pecados capitais, e Hazbin se passa apenas no Anel do Orgulho, que é comandado pelo Lúcifer. Inclusive, essa informação também foi dada na live que eu mencionei. Ou seja, a partir da segunda temporada de Hazbin Hotel, os outros anéis deverão ser explorados em Hazbin, assim como foram abordados em Helluva Boss, já que para peitar essa briga com o céu, Charlie vai precisar do apoio de outros chefões infernais e do máximo de demônios que puder. Além do mais, na primeira temporada, a princesa Morningstar só tentou resolver os problemas dos demônios pecadores. Mas e quanto às espécies nascidas no próprio inferno, como os diabretes e os cães infernais, que são vistos como os demônios mais insignificantes? Além de serem mortais, nem têm direito a passar por um purgatório. Será que eles também não merecem uma chance de ir pro céu? Se você adoraria ver o Blitz e sua equipe dando as caras na segunda temporada de Hazbin, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu, pelo menos, tô torcendo demais pra esse crossover acontecer. Em entrevista ao canal Screen Rant Plus, a Vivienne Medrado em pessoa, criadora de Hazbin Hotel, fez algumas revelações sobre o que ela planeja para a segunda temporada que eu achei bem imprevisíveis. Uma delas foi sobre aquele Killjoy. Vivienne soltou que os fãs da jornalista babaca podem comemorar, porque na segunda temporada a personagem vai ganhar um certo destaque e aparecerá com muito mais frequência nos episódios. Eu não sei exatamente o que ela quis dizer com isso. Teremos mais cenas do Jornal Infernal ou se vamos conhecer um pouco mais da história da demônia homofóbica. Confesso que ela seria uma hóspede interessante no hotel. Talvez no começo ela iria até lá só pra entrevistar a Charlie pessoalmente, ou passaria uns dias lá pra fazer um documentário sobre o experimento de redenção. Acredito que quando a notícia de que o Serpentis foi redimido e está vivendo no céu se espalhar pelo inferno, os demônios vão levar esse projeto muito mais a sério. Outra revelação feita pela criadora é que a segunda temporada abordará muito mais os Vs e a relação que eles têm com o Alastor, mais especificamente a rixa entre Vox e o demônio do rádio, que, como a gente sabe, se tornou o soberano rival do trio Vox, Valentino e Velvet, depois de recusar a proposta de se aliar a eles. As nossas forças desunidas, eu neguei, ele fez birra, podem rir. Vivienne completou que os Vs vão dar um certo trabalho à galera do hotel e eu já até imagino o que eles planejam. Na primeira temporada, a Velvet tentou arrancar à força a confissão de Carmilla sobre o anjo exterminador que ela foi capaz de matar, e com o último extermínio, onde Charlie e seu exército de canibais saíram vitoriosos, todo mundo vai ficar sabendo que os anjos são tão mortais quanto os demônios e geral vai querer se armar. E é aí que Vox entra. O principal poder do demônio da TV são os anúncios hipnotizantes dos produtos que ele vende, e já na primeira temporada ele estava prometendo que em breve ofereceria a seus clientes forma de se proteger dos anjos. Agora que ele sabe sobre as armas angelicais, vai transformar os piores pesadelos de Carmilla em realidade, trazendo a guerra que ela tanto se esforçou para evitar, e ainda por cima sendo seu maior concorrente no mercado de armas contrabandeadas.
Passando agora pros palpites, eu juntei aqui os mais populares entre os fãs e alguns da minha cabeça mesmo pra gente discutir o que faz ou não faz sentido. E você pode participar dessa discussão comentando sua opinião sobre cada teoria aí nos comentários, beleza? Uma das coisas que eu mais vi a galera comentando foi sobre a possibilidade do Adão retornar em uma versão demoníaca, já que ele morreu sendo um desgraçado, e eu acho isso bem difícil de acontecer. O fato do Serpentos ter voltado como anjo não sustenta essa teoria, porque meio que foi um milagre divino pra provar pros anjos que a redenção é possível. Eu duvido que qualquer outro demônio bonzinho tenha reencarnado no céu depois de morrer, ou que qualquer anjo ruim tenha ressuscitado no inferno. E pelo amor de Deus, né? Que personagem mais insuportável. Vocês querem mesmo ver ele de novo enchendo o saco? Essa, apesar de terrível, é uma hipótese que eu adoraria ver acontecendo. Imaginem se na segunda temporada a Sarah ou a Emily forem expulsas do céu, se tornando anjos caídos como a Veg ou o próprio Lúcifer. Seria uma reviravolta e tanto. A Emily, coitada, já foi avisada, ou melhor, ameaçada, que esse seria seu destino se continuasse questionando. E se a Anja decidir ajudar a Charlie por debaixo dos panos e for descoberta, acabou pra ela. Já a Sarah vai estar mais desesperada do que nunca para acabar com os demônios de vez. A rainha da hipocrisia já realizava esses extermínios em segredo. Pelo menos parece que nenhum outro anjo no tribunal sabia desse esquema diabólico dela. Então, eu não dou muito tempo até que ela seja corrompida de vez pelo ódio e pela maldade praticada contra os pecadores, ao ponto dela não ser mais digna de viver no céu e acabar descendo de tobogã, sendo obrigada a passar pelo processo de redenção no Hazbin Hotel se quiser ter uma chance de voltar pro paraíso. Algo que eu não consigo deixar de pensar com a cena final da Lilith sendo confrontada pela Lute é que ela não pode ser o único demônio que comprou sua passagem só de ida pros céus. O paraíso já mostrou que consegue ser bem corrupto, e quanto mais nos aprofundamos na história, mais podridões do lar dos anjos serão expostas. Eu poderia apostar que tem uma galera do inferno vivendo lá por anos, depois de ter feito acordo com algum anjo. E por falar na Lute, eu tô muito ansiosa pra ver ela sendo a nova líder dos exorcistas. Preciso confessar que tenho uma relação de amor e ódio com essa personagem, apesar de achar que a Veg ainda vai se arrepender amargamente por não ter acabado com ela de vez. Quero muito acompanhar a evolução dela como vilã. Mas quais são as suas teorias pra segunda temporada de Hazbin? Comenta aí pra eu saber. Prometo que vou ler tudo, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!